Olá povo, tudo bom? Meu nome é Luciano, ou Dexter, e a gente vai falar agora sobre propriedades coligativas. Nós vamos fazer uma sequência de aulas aí sobre propriedades coligativas. E o pré-requisito, o começo das propriedades coligativas é a pressão máxima de vapor. Tudo começa aqui. O que é essa pressão máxima de vapor? Vamos imaginar o seguinte, todo líquido evapora. Vamos lembrar, não precisa esquentar até ferver para passar para o estado gasoso. A água evapora, a acetona, o álcool, todo líquido evapora. É só lembrar que a roupa que a gente coloca no varal, ela seca. A água passa para o estado gasoso. Só que nem todos os líquidos evaporam da mesma forma. Se a gente pegar, por exemplo, aqui e comparar a acetona com a água, o que vai acontecer? A água começa a evaporar, ela vai gerar uma certa quantidade de vapor, e se eu estiver dentro de um recipiente fechado, essas moléculas de água, no estado gasoso, vão se acumular aqui. Esse vapor, com perdão da redundância, evaporado da água, vai exercer uma certa pressão. Essa pressão exercida pelo vapor é chamada de pressão de vapor. Eu costumo dizer que o bom da química é falta de criatividade para dar nomes, viu? Então, o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor do líquido em questão. Claro que esse vapor está sendo liberado aos poucos e vai exercer pressões diversas. Acontece que se o recipiente está fechado, vai chegar num ponto em que tu não vai conseguir mais evaporar. O vapor vai evaporar na mesma velocidade, a água vai evaporar na mesma velocidade com que o vapor condensa. Então vai chegar numa quantidade de equilíbrio, uma quantidade máxima de vapor que eu vou ter aqui. Por isso a pressão máxima de vapor. E é uma particularidade. Se eu comparar com a acetona, vamos combinar, todo mundo sabe, a acetona é extremamente volátil, né? Deixa um frasco de acetona aberto, dá um tempo, já não vai ter mais nada. Pois bem, a acetona vai evaporar, por ser mais volátil, ela evapora muito mais, vai gerar uma quantidade de vapor sensivelmente maior. Maior quantidade de moléculas no estado gasoso, evapora mais, gera mais vapor, esse vapor exerce maior pressão. Então percebam que, na verdade, a pressão de vapor é uma medida da volatilidade. Quanto mais volátil o líquido, mais ele evapora, mais vapor ele gera, maior a pressão exercida por esse vapor. Então, o que a gente vai ter na prática, esses valores são sempre tabelados, não precisa se preocupar em decorar, o importante é ter essa ideia. Pressão de vapor, o que é? É uma medida da volatilidade. Dá para imaginar como sendo a força que o líquido faz para passar para o estado gasoso. Outra informação importante aqui. A pressão de vapor é a medida da volatilidade. Todo líquido evapora. Mas se estiver quente, evapora mais. A roupa no varal, as poças da chuva, secam muito mais rapidamente se estiver num dia quente. Então, quanto maior é a temperatura, mais evapora o líquido, maior a quantidade de vapor. Então, a pressão de vapor varia de uma substância para outra, mas ela sempre vai aumentar em função da temperatura. E a gente pode pegar essa informação e colocar num gráfico que vai relacionar a pressão de vapor em função da temperatura. Toda substância tem um gráfico desse e o gráfico vai ter sempre essa cara aqui, sempre desse jeito. Essa é a cara do gráfico da pressão de vapor. Uma última informação interessante. A pressão de vapor, eu disse, ela pode ser entendida como sendo aquela tendência que o líquido tem de passar para o estado gasoso, a força que o líquido faz para passar para o estado gasoso. A pressão de vapor vai aumentando à medida que tu aumentas a temperatura. A hora que essa pressão de vapor se igualar com a pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Qualquer que seja o líquido, ele vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica. Imagina o seguinte, eu disse que pressão de vapor é a força que o líquido faz para passar para o estado gasoso. E imagina que a atmosfera está exercendo uma pressão contrária, não deixando ele passar. Evapora sempre um pouco, mas a atmosfera está segurando. A hora que a pressão de vapor do líquido igualar ou ultrapassar a pressão de vapor, ele entra em ebulição. Então, se eu pegar aqui dois gráficos diferentes, notem, há uma mesma temperatura. Esse gráfico A tem maior pressão de vapor do que o gráfico B, logo, o gráfico A equivale a uma substância mais volátil. Se eu estiver falando aqui da acetona e água, a gente vai ter que o gráfico A é da acetona e o gráfico B é da água. O mais volátil tem pressão de vapor mais alta. E reparem, por ele ter pressão de vapor mais alta, a gente esquenta um pouquinho e já iguala a pressão ambiente, a pressão atmosférica. Então a substância mais volátil sempre vai ter um ponto de ebulição
mais baixo. Ok? Nos próximos módulos a gente vai falar um pouquinho sobre as implicações, especialmente da água. O que acontece com a pressão de vapor da água quando se adiciona um soluto quando se adiciona um soluto não volátil. Aí a gente vai entrar nas propriedades coligativas propriamente ditas. Beleza?